Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz e no vídeo de hoje vamos conversar sobre esse livro que talvez aí tenha alcançado o posto de melhor do ano até o momento e um dos meus preferidos de toda a vida. Eu estou falando de Verão no Aquário, da Lígia Fagundes Telles. Mas antes de eu te dar essa bela indicação, não se esqueça de apoiar o meu trabalho se inscrevendo aqui no Literaturice e aproveitando para dar o seu joinha no vídeo aqui embaixo. Faça isso nesse momento, então confira se você já é um inscrito regular aqui no Literaturice. Se ainda não for, aperte o botão super rápido e assim você me apoia demais. Esse é o segundo livro da autora e ela publicou em 1963. Retrata a passagem da narradora protagonista de sua juventude à sua maturidade, em meio a um íntimo totalmente conturbado e sempre em conflito com aquilo que a constituiu, com as pessoas que a constituíram. Ela é essa jovem que absorve o comportamento liberal de sua época, tão característica de sua época, mas sem realmente conseguir sentir o pertencimento a esse contexto tão tumultuado e cheio de transformações. E eu vou dizer para vocês algo de muito interessante. Para quem já me acompanha há bastante tempo aqui no Literatura sabe que anos e anos, sei lá, em 2014, eu já não me lembro bem, mas anos e anos atrás eu li pela primeira vez uma obra dela, da Lígia, que foi As Meninas, que é tão aclamada e na verdade eu não consegui gostar tanto assim daquela obra. E aqui foi meio que uma reconciliação com a obra dela, vamos dizer assim, porque eu caí de amores por esse livro, sério mesmo. Ele chega a ser tão atual, apesar de retratar uma época ali por volta da década de 60, né, mais ou menos contemporânea à publicação e escrita do livro, que é muito interessante, porque aqui nós temos a incapacidade das pessoas de se comunicarem, como é representado pelo fato de que ela, a protagonista, não vive bem com a sua mãe, ela tem um relacionamento muito conturbado com ela, e isso basicamente por conta, assim, da falta de comunicação, algo que vemos bastante hoje em dia. E outra coisa que me fez gostar do livro, e muito, foi essa falta de compromisso com uma linearidade temporal. Então, na narrativa, a protagonista ela vai reviver o seu passado, suas memórias, tem muito flashback aqui. E um aspecto muito interessante do livro que eu não esperava jamais ter encontrado aqui foi esse aprofundamento do tom lúgubre que temos a partir desse livro na obra da Lígia. A maioria dos personagens principais do livro fazem parte da família de Raíza, que é essa nossa narradora protagonista. Já podemos focar aqui no nome, que é tão significativo, nos faz lembrar raiz, um enraizamento dela com o seu passado, justamente se ligando ao fato de que ela vai rememorar muito de sua vida, que foi marcada pela presença e ausência. Esse duplo aqui está a todo momento na obra, em vários momentos, com várias pessoas. Seu tio Samuel, que no presente da narrativa ele está internado em um hospício, de sua prima, que é a Marfa, toda dona de si própria. Seu pai, Giancarlo, que aqui no presente é falecido, era um imigrante, um alcoólatra. Também de sua mãe, Patrícia, grande escritora, aclamada escritora, cheia de fãs e muito admirável. E de tia Graciana, que por si só, gente, a construção dessa personagem eu achei assim maravilhosa. Ela é essa personagem que encarna a pessoa que não quer mudar, que não quer ir para frente, que não quer ver a passagem do tempo, que fica no passado. Então ela não modifica a decoração de seu quarto, ela tem um relógio de madrepérola que está quebrado e ela nunca conserta, portanto ele está sempre parado no tempo. E tudo em torno dela está desbotado, puído, corroído pelo tempo. E aí nós temos outros dois personagens que para mim foram bastante significativos aqui no enredo. Dionísia, que é a cozinheira da família há gerações já, com quem Raíza conversa enquanto toma seu café na cozinha. É ela que a aconselha, que a orienta religiosamente, ou tenta orientar religiosamente falando. E o acolhimento, de certa forma, em grande parte vem aqui dessa personagem. Nós também temos, por último, o André, mas não menos importante, André, que é um seminarista pobre que está ali na capital, né, na cidade grande, aliás, e ele se liga à mãe da Raíza, a Patrícia,
como se ela fosse essa mentora dele, porque ele é um seminarista que não tem vocação, ou que ele está tentando buscar, encontrar essa vocação para o divino e ele não está conseguindo encontrar. Ele enxerga na figura de Patrícia essa vocação, justamente, ela que é uma escritora disciplinadíssima. E algo que muito nos choca, que é o relacionamento da Raíza com Patrícia, essa maternidade que é envolta em muitos conflitos, em uma agressividade da filha que é possessiva, que é ciumenta. De alguma forma, essa narrativa me fez lembrar de Bentinho, de Dom Casmurro, o livro de Machado de Assis, porque nós estamos a todo momento em uma perspectiva nada confiável e totalmente ciumenta, possessiva. E o título já traz muito da obra para si. Eu acho que é um dos títulos mais bonitos e interessantes de um livro que eu pude notar depois da leitura terminada. Aqui nós temos um sufocamento, um abafamento, uma claustrofobia. Os ambientes são muito importantes na obra ligiana e também, principalmente aqui, né, já que é o foco do nosso vídeo. Aqui os ambientes são muito importantes. Fazendo uma comparação de um aquário com uma redoma de vidro, por exemplo, e pensando que essa protagonista ela é uma pessoa privilegiada, nós temos que um aquário não é meramente uma redoma de vidro, onde o ar ele é rarefeito. Aqui a atmosfera depende da água. Para você sobreviver, você precisa desse filtro aí, que é a água. E a água, gente, de diversas formas, está presente aqui no livro inteiro. Como mar, como chuva, como lágrimas. Em determinado momento, a protagonista vai dizer: ele não gostava de tomar banho, acrescentei baixinho, polindo as unhas na barra do lençol. No que a pessoa com quem eu estava conversando respondeu: nunca precisou de tanta água como você, amor. Essa sua mania de lavar as mãos, de examinar as unhas, ver se estão limpas, que pecados elas refletem? Essa importância da água para o enredo vai ganhando corpo. E olha só o que temos umas páginas à frente, quando ela está observando sua prima tomar banho de banheira. Inclinando a cabeça para trás, afundou a cara na água. Na superfície da banheira ficou a espuma branca boiando sobre a imagem de uma afogada. Desviei o olhar. Ela ainda não sabia que eram essas lembranças os únicos laços que nos ligavam realmente. Só me restava a infância, embora de todos esses anos somados tivessem ficado apenas algumas horas de alegria, mais nada. Abri a torneira da pia e pensei na fonte da minha infância, quando eu me estendia no chão, o livro aberto, ouvindo de olhos fechados o murmúrio da água, imaginando o que poderia fazer para fortalecê-la. Ah, meu Deus, será que os outros também tinham notado que a minha fonte estava morrendo? Essa passagem, para mim, é uma das mais importantes do livro inteiro, porque ela vai significar essas mudanças pelas quais a protagonista tem que passar e que são tão estarrecedoras para ela. É essa liquidez, né, moderna para a época dela, a gente pode encaixar assim, com a qual ela não sabe lidar. É essencial também observarmos aqui que esse livro, ele se passa aí mais ou menos na década de 60, que por isso traz para si uma impressão da sua época. Novos debates feministas e perspectivas culturais. Vários movimentos sociais, a revolução sexual e a luta pela descolonização de países. Isso pode agir sobre os indivíduos, isso de certa forma agiu sobre nossa protagonista, tornando-os angustiados, perdidos, sem saber muito bem o que fazer diante de tantas mudanças. Raíza, por exemplo, é muito instável, ela é muito indecisa. Se encontra tão estarrecida com as mudanças de seu tempo que sua reação, na verdade, é não ter reação. E como eu disse, o ambiente aqui ele é muito importante, os ambientes, vou colocar no plural, principalmente 3 casas que aparecem no enredo. A primeira, que é uma casa, diria, frágil, da infância da Raiz, a casa na qual ela nasceu, cresceu. A segunda é um apartamento no 7º andar, no qual ela mora com a sua mãe depois que seu pai faleceu, no presente da narrativa. Então ela mora no alto, consegue observar a cidade sem muito detalhamento, mas com uma perspectiva privilegiada, o que muito me fez lembrar a posição também, o olhar da GH de A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. E por último, o pensionato onde o André mora, que é essa pessoa que está relacionada à mãe, a Patrícia, mas por quem
a Raíza vai nutrir um amor, ou ela vai dizer que sente algo muito forte por ele. Só ficando um pouquinho ainda nessa análise da representação da casa, desses espaços fechados aqui no livro, a casa, ela é símbolo de moradia, de refúgio. Também é símbolo da presença, coisa que não existe em relação ao seu pai, já que ele é falecido e ela tinha uma ligação muito forte com ele, coisa que ela não tem com a sua mãe. Ele habita o passado, ou seja, esse ambiente aí da casa lá de sua infância, onde tinha um sótão e nesse sótão um espelho. Ela se vê nesse espelho com seu pai e com seu tio Samuel, de alguma forma os três têm em comum essa incompreensão da sociedade em relação a eles. E ela diz que eles estavam afogados em uma água vidrada quando ela observa o reflexo deles. Sem contar que sótão é meio que a representação desse lugar para onde a gente coloca coisas reprimidas, né? Coisas que estão ali de alguma maneira nos angustiando. Então tudo isso tem a ver com as memórias dela e também com os seus sonhos. Ela em muitos momentos do livro acaba sonhando. Então o livro tem sim essa aura, esse tom onírico de devaneio, que de alguma forma também representa aqui a instabilidade dessa protagonista. E não apenas há esse espelho como uma imagem importante no livro, mas outras imagens também são recorrentes aqui, bastante importantes, como é o caso da janela. Em vários momentos, essa protagonista para diante de uma janela e observa ali o que tem, né? Ou uma cidade que ela não vê com tanto detalhamento, ou um terreno baldio também, que apresenta o cachorro ali, fugidio, misterioso. Para pensar o livro, eu li um trabalho de pesquisa da Nídia Moreira Fru, que é o Espaço Simbólico em Verão no Aquário, que é pela Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou deixar linkado ali embaixo para vocês, recomendo fortemente que vocês leiam esse trabalho. E ali Nídia vai dizer que a janela é a abertura que lhe permite ver sem ser vista e sem participar diretamente do universo exterior. Isso também, de alguma forma, lembra a imagem de um aquário. Uma das passagens mais impactantes aqui do livro, para mim, foi quando do carnaval, em uma festa na qual ela vai, e assim, ela é tomada pela embriaguez, a narrativa também. Isso se associa a essa aura onírica de devaneios que o livro toma por completo ao longo dele inteiro. E esse episódio vai promover o esquecimento atrelado a drogas, né? Acaba que isso acontece se a gente for pensar também nos rituais báquicos, em que, na verdade, isso acontecia também, né? Nesses períodos dos rituais, essa que era a intenção, uma das. Mas bem, né, a gente não pode deixar de conversar um pouquinho mais sobre a maternidade aqui no livro presente, porque é uma das coisas mais chocantes, mais gritantes, com certeza. Há esse olhar sobre a viuvez, porque Patrícia, ela é uma viúva, o pai de Raíza faleceu, e ela vai ser a mentora de um jovem. Isso cresce na imaginação de Raíza, as duas não se dão bem, elas têm um relacionamento muito afastado e acaba que se torna uma barreira para as duas, uma maior ainda. Não podemos nos esquecer que a narrativa aqui é sempre em primeira pessoa e, portanto, uma perspectiva sempre carregada do rancor, que é o caso da Raíza, o que ela nutre em relação à sua mãe, que ela sempre vai representar como uma mulher que se veste de branco, de cores suaves, claras e de tecidos leves. Então, dá uma imagem, certo, que etérea para a mãe, e também misteriosa. Ela tenta compreender essa mulher. O que é muito bacana também de perceber como ela constrói isso em sua narrativa. Em certo momento ela vai dizer que sua mãe tem um sorriso de Gioconda. Então essa questão da maternidade incomoda, não tem como não incomodar, mas eu acho que é isso que dá uma profundidade tamanha para o livro. É muito importante encararmos feridas tão grandes quanto essa. Não, a maternidade não é uma coisa simples, fácil e cheia de frufru. Agora, vamos falar da escrita da Lígia? Pelo amor de Deus! Eu comentei com vocês que As Meninas não foi um livro assim que eu gostei tanto de ler, mas eu lembro que em relação ao enredo, na verdade a escrita eu já assim caí de amores naquela época, mas aqui, gente, aqui, socorro! Ela é tão vasta, ela encontra uma vastidão também no nosso interior. O vocabulário é tão esmerado, a escolha das palavras é tão preciosa, principalmente relacionadas a essas palavras ao contexto na qual elas aparecem. E isso vai acabar trazendo pra gente várias imagens muito lindas, muito belas
e muito ricas em termos de interpretações, de reflexões. E voltando aqui à questão do título para falar um pouquinho da definição, na verdade, indefinição do tempo no qual a história se passa, nós temos pelo menos uma definição, um pouco mais vaga, mas ainda assim, que é verão. Essa história se passa nesses meses de verão. Claro que também tem os flashbacks, mas aí basicamente nesses meses que são muito calorentos, né? São muito quentes, assim, que também vai se ligar a esse abafamento que tanto representa a narrativa do livro e o íntimo da Raíza. E bem, gente, era isso que eu queria apresentar do livro para vocês, analisar um pouquinho com vocês sem spoilers. Mas agora nós vamos para uma segunda parte desse vídeo, que é para os destemidos aí dos spoilers, ou para as pessoas que já leram e querem conversar um pouquinho mais sobre os acontecimentos do livro, que, gente do céu, esmaga o coração. Então estejam avisados que a partir desse momento nós vamos conversar um pouquinho mais, sem medo de sermos felizes aqui e falarmos demais, tá? Vamos falar demais sim, porque eu quero chegar no grande acontecimento do final do livro, que é o suicídio do André. Gente, o que foi isso, hein? De tirar o fôlego, eu digo pra vocês sem medo mesmo, né? De cair em algo, de generalizar as coisas, minhas experiências literárias, mas foi uma das passagens mais marcantes pra mim, mais impressionantes, sabe? Visualmente impressionantes. E isso tudo combinado com o sentimento, né, lúgubre das personagens, tanto de Patrícia quanto da Raíza. André é um ser em conflito. Patrícia estava dizendo isso para Raíza a todo momento, alertando ela, e ainda assim essa passagem mexeu comigo, mesmo que eu já estivesse me preparando para uma tragédia. E agora eu vou retomar o trabalho da Nydia Fru, que é em relação a ela ter levantado uma outra perspectiva a respeito do suicídio, que ele também representaria uma liberdade desse personagem, mas também um sacrifício, no termo de que ele seria uma barreira para mãe e filha, e não existindo mais, né, com seu suicídio, isso sumiria, não existiria mais essa barreira, esse conflito entre elas. Depois desse acontecimento, envolta em luto, a mãe, Patrícia, vai preparar o banho de sua filha, e é como se ela retornasse ao útero, né? A banheira representando esse espaço materno. Porque se formos ver, ao final, a infância representada pelo espelho se estilhaça. Vocês notaram aí essa imagem no livro? Portanto, ela se reconcilia com a mãe, algo que, de certa forma, a gente estava esperando, mas, né, muito difícil isso acontecer, e aconteceu de uma forma imperfeita, sim, mas não é um conto de fadas, né? Uma outra referência que eu vou citar aqui é o trabalho de pesquisa da Luciene Canilha Ribeiro, pela Universidade Federal do Rio Grande, em seu trabalho intitulado A Formação Intimista Feminina em Verão no Aquário. Eu vou deixar o link ali embaixo para vocês conferirem, tá? Também recomendo fortemente. Para Lucilene, a casa, esse ambiente tão importante aqui no livro, é um espaço de maturação e também de proteção, e por isso que elas vão se reconciliar, e temos essa imagem final, esse, né, momento de mãe e filha final. Maturação porque estamos falando de um processo de amadurecimento aqui dessa protagonista em um livro que trata justamente da passagem da juventude para a vida adulta. E, gente, o livro termina assim. Eu adoro quando termina um vídeo falando sobre o final, literalmente, dele. As últimas duas frases. Fechei a janela ao sentir o sopro frio do vento. O verão terminara. Então é como se ela realmente tivesse concluído essa passagem, né? E isso para mim é muito significativo aqui nesse livro, que fala sobre essa passagem e as dificuldades dela. E por fim, gente, não vou me aguentar e eu vou comentar aqui com vocês o que foi essa insinuação de um casamento possível com um médico, hein? Um médico que cheirava árvore, né? Ela representa a burguesia, ela representa essa mulher, esse espaço privilegiado. Então, de alguma forma, ela perdida ali na passagem, quando ela completa a passagem, ela pensa nesse matrimônio, e ajudada pela mãe também, né? Porque é a mãe que dá ali o indício de que ela achava interessante esse relacionamento. Enfim, gente, eu achei esse livro espetacular. De verdade, assim, um dos livros que eu mais gostei de ler, que eu mais fiquei embasbacada com a escolha da linguagem, né, do vocabulário, das palavras, e eu fiquei totalmente tomada
por esse livro e agora eu quero ler tudo da Lígia. Já comprei vários livros, já ganhei inclusive da Tati, madrinha apoiadora aqui do canal, o livro de contos, né, contos completos aí, então eu tô assim ansiosíssima para continuar a ler a obra da Lígia. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mas antes eu tenho que agradecer aqui muito a presença dos madrinhos na história do Literaturice, eles que apoiam o meu trabalho e recebem em troca conteúdos literários exclusivos, inclusive um podcast que comenta aí o livro inteiro do mês escolhido para uma leitura conjunta. Então acesse aqui embaixo o link que eu vou deixar para vocês lá do Catarse, onde está essa campanha de financiamento coletivo do meu trabalho e do Literaturice, e cheque, né, quais são as recompensas, que são tantas, para você receber em troca de se tornar aí um madrinho do Literaturice. Espero que vocês tenham gostado do meu trabalho de roteirização desse vídeo, do conteúdo, da minha indicação de hoje. Vamos ficando por aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!